Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em Portugal há uma geração inteira que começou a trabalhar muito cedo. Muita gente foi empurrada para ganhar a vida desde criança. A escolaridade obrigatória não ia além da 4ª classe, centenas de milhares de pessoas começavam a trabalhar aos 11, 12, 13, 14, 15 anos. Estas pessoas têm hoje carreiras contributivas longuíssimas, mas a vida de trabalho que já levam não é considerada suficiente para dar acesso a uma pensão. Ou seja, a mesma sociedade que lhes roubou o final da infância não lhes reconhece hoje o direito a reformarem-se mais cedo, sem penalizações. Que justiça existe nisto? Esta pedra de granito foi-me oferecida na sexta-feira, em Peruzelo, por trabalhadores das pedreiras de Penafiel. Estes trabalhadores arrancam do terreno enormes pedras disformes de granito e transformam-nas com a força dos seus braços e com golpes que só a experiência ensinam, nas pedras da calçada que nós pisamos todos os dias. Estes trabalhadores começaram quase todos a trabalhar quando acabaram a 4ª classe. Aos 11 ou aos 12 anos, todos eles já trabalhavam na pedreira. Os horários eram longos e ainda hoje vão para além do que deviam. Férias, poucos os gozaram, mesmo quando estavam no contrato. Doenças, quase todos têm. Ao fim de 40, 41, 42, 43, 44 anos de descontos, de trabalho duro, a respirar a poeira da pedra que lhes destrói os pulmões, a trabalhar com o ruído das máquinas e do transporte, com as mãos, com os braços, com as costas moídas pela vibração frenética dos compressores, o corpo fica desfeito. E, no entanto, têm de esperar mais uma década para poderem reformar-se. Mais 10 anos daquele trabalho, senhoras e senhores deputados, garanto-lhes que ninguém aguenta. Estes trabalhadores que começaram a trabalhar, a trabalhar aos 12, mas a descontar aos 14, porque a regra era iniciar descontos só aos 14, mesmo quando começavam a trabalhar aos 11 ou aos 12, têm hoje 44, 45 ou 46 anos de descontos para a Segurança Social. A vida foi consumida pela pedreira, mas ainda não podem reformar-se, ou se o fizerem, têm cortes de mais de 40% nas suas pensões, que já seriam baixas porque o salário sempre foi baixo. Em Portugal, esta geração que foi forçada ao que hoje consideramos trabalho infantil merece ser reparada. Quem tem longuíssimas carreiras contributivas não pode ser obrigado a trabalhar até ao limite das forças e da sua vida. É isso que hoje acontece. É isso que é preciso mudar. É sobre isso que o Governo e a maioria parlamentar se encontram neste momento a trabalhar. Com as regras do PSD e do CDS, quem queira aceder à pensão passou a ter condições punitivas que têm de acabar. As alterações introduzidas pelo Governo da direita configuraram uma dupla penalização para quem quisesse reformar-se. Por um lado, a idade da reforma passou a aumentar todos os anos. E, por outro, o cálculo do chamado fator de sustentabilidade foi alterado. Quando em 2011 ele significava um corte de 3%, em 2015 ultrapassava já os 13% e este ano vai quase em 14%. Estas alterações, idade da reforma e fator de sustentabilidade, conduziram a uma dupla penalização nas reformas antecipadas. Ou seja, com a idade legal da reforma, aumenta também a distância entre essa idade e a idade que o trabalhador tem no momento em que requer a pensão. E é essa penalização de 0,5% ao mês, ou seja, 6% ao ano, acresce o fator de sustentabilidade. E como se não bastasse, PSD e CDS ainda degradaram as bonificações que as pessoas com longuíssimas carreiras contributivas tinham até 2012. Tudo somado, houve trabalhadores que ao fim de uma vida de descontos tiveram cortes de mais de 50% no valor da sua pensão e que por causa dessas regras ficaram condenados a receber até ao fim dos seus dias uma pensão abaixo do limiar de pobreza. O Bloco de Esquerda tem defendido sempre o direito de acesso à pensão de reforma sem penalizações aos 40 anos de trabalho ou aos 65 anos de idade, sem prejuízo de outros regimes especiais, nomeadamente em profissões de desgaste rápido. Este princípio, que deveria vir acompanhado com a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, permitiria valorizar as carreiras contributivas mais longas e seria um aspecto essencial de distribuição do emprego e de combate ao desemprego jovem.
Este Parlamento já fez um debate sobre o tema e essa regra de reforma sem penalização aos 40 anos de descontos foi chumbada. O Bloco apresentou então uma segunda proposta para reparar os trabalhadores e as trabalhadoras que foram empurrados para o trabalho infantil por via de um projeto de lei que visa consagrar o direito à reforma para todos os trabalhadores que começaram a trabalhar aos 16 anos ou mais cedo, no momento em que tenham 40 anos de descontos. Como é sabido, os partidos da maioria e o Governo encontram-se agora a discutir uma alteração das regras de acesso à reforma com o objetivo de valorizar as longas carreiras contributivas. Para o Bloco, esta é uma oportunidade única de fazer justiça à geração que começou a trabalhar em criança. E é com esse objetivo que temos participado nas negociações que estão em curso. O fim do corte de 14% por efeito de fator de sustentabilidade sobre todas as pensões antecipadas é uma boa notícia. O Bloco sempre o propôs e ele foi agora anunciado pelo Governo. Mas a alteração às regras das pensões antecipadas e a proteção das longas carreiras contributivas deve responder a outros 3 objetivos e com isto termino. Primeiro, permitir o acesso à reforma sem penalizações para quem começou a descontar antes dos 16 anos. Quem trabalha desde tão cedo tem que ser compensado. Segundo, valorizar as carreiras de quem tem mais de 40 anos de descontos por via da antecipação da idade legal da reforma. Terceiro, desagravar as penalizações atualmente existentes para quem pede reforma antecipada. Em quarto lugar, destas regras não podem ficar excluídos os trabalhadores da administração pública, ou seja, da CGA. Fazer justiça a quem merece todo o nosso respeito é a forma, senhoras e senhores deputados, de honrarmos o nosso mandato. Muito obrigado.